Nós temos a obrigação de continuar crescendo de uma forma espiritualmente saudável. Se eu fosse fazer uma retrospectiva, e se eu convido você a fazer a sua retrospectiva também, se fôssemos pegar aí 3 anos para trás, 5 anos para trás, se você fosse avaliar o crente que você era há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, para o crente que você é hoje, você, comparando as duas realidades, você acha que você evoluiu ou o seu crescimento parou em um determinado ponto, que dali em diante você só manteve na mesma posição? Toda criança, todo mundo aqui, ou uma boa parte é pai e mãe, toda criança, ela tem aqueles saltos, né, de desenvolvimento, depois ela demora um cadinho, depois ela dá aquele outro salto de desenvolvimento, mas ela continua crescendo, ela continua evoluindo. Mas se passar um certo tempo que esse salto do desenvolvimento ele não avança, a criança não evolui, vamos botar talvez em estatura e até no intelecto, começa um ar de preocupação entre os pais. Talvez é uma observação até que alguém de fora percebe e automaticamente chega aos pais levando uma preocupação, e rapidamente nós, como pais e mães, começamos a procurar ajuda de quem realmente entende, para poder saber qual o assunto ou qual a necessidade de ser tratado. Por que essa criança parou de desenvolver? Por que ela chegou num estágio da vida dela que ela já não avança mais? Por que essa criança ela já não cresce ou ela já não evolui? Psicologicamente falando, ela pode ter algum transtorno, alguma coisa desse tipo, mas dentro de casa a gente só percebe, mas a gente não consegue um diagnóstico. Temos que levar o assunto a um profissional. Vamos a um médico, vamos fazer uma bateria de exame, até que o laudo chega, ou os exames chegam, com a notícia, e ali vai ser falado o que vai ser tratado. E qual é o problema daquela criança? Mas por que chegou nesse ponto de ser tratado essa situação dessa criança? Porque alguém percebeu, ou a própria mãe ou o próprio pai perceberam e foram atrás de uma ajuda para conseguir uma solução para esse problema. Pois bem, na vida do cristão, como o título diz, hábitos de uma vida espiritual saudável, talvez nós chegamos em um ponto, ou você chegou em um ponto, que você já não viu mais evolução, ou você está vivendo há tanto tempo da mesma forma que você não percebeu que você parou de evoluir espiritualmente. Na famosa palavra que se usa, estagnou. Você parou em um ponto, os anos passaram e você não evoluiu, você não continua crescendo. Você cresceu até um certo ponto e não cresce mais, não tem vontade de continuar crescendo. Mas você acha que você está vivendo uma vida normal. Mas espiritualmente falando, na vida desta criança, você está com alguma enfermidade, ou alguma doença, ou alguma síndrome que está te atrapalhando crescer espiritualmente. Então, quais são os hábitos de uma vida espiritual saudável? Talvez a gente tenha que começar a analisar quais são os hábitos que nos levam a destruir essa vida saudável espiritual, que a gente continua fazendo e que nos estagnou em um certo ponto que a gente não consegue mais avançar. Então, em 1 Pedro,
no capítulo 2, no verso de número 2, diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A Bíblia, ela sempre fala em crescer, continuar crescendo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos crescer até um certo ponto e parar ali. Busque um conhecimento até tal ponto e você não pode procurar mais. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que continuar crescendo no Evangelho. Continuar crescendo, irmão. Lá em 2 Pedro, também, mas lá no capítulo 3, no verso de número 18, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. O crescimento espiritual é a nossa necessidade. Se você achou que chegou em um ponto que você não tem mais necessidade de crescer espiritualmente, você chegou em um ponto ao qual verdadeiramente você está preguiçoso espiritualmente, ou você perdeu a motivação de conhecer Jesus da forma que ele merece ser conhecido. Conhecer o Evangelho, ter uma intimidade com Deus. Imagine você estar doente sem saber. Imagina você estar doente sem saber. Uma doença muito temida entre todos, né? É o famoso câncer. Geralmente, quando alguém descobre que está com câncer, o câncer já está nele há muito tempo. Ele só não sabia. Muito tempo depois que ele vai descobrir, porque começou a sentir dor. Quando vai sentir dor e vai fazer um exame, o câncer já está lá. Aí o tratamento é muito mais demorado e quando consegue ainda ser tratado. Mas você não sabia que estava doente. Ninguém sabia que estava doente. É uma doença interna que ninguém consegue perceber. Nós estamos em Novembro Azul e muitos homens têm o famoso câncer de próstata porque tem ainda, né, aquele medinho de ir lá. Mas só descobre se alguém detectar. Ou começou a sentir dor, vai fazer um exame e está com a doença há bastante tempo. E na maioria das vezes, ou muitas das vezes, não dá tempo de ser tratado o câncer, seja ele aonde for. Diferente daqueles cânceres fáceis de ser tratado. Onde eu quero chegar? Quando você está vivendo algo na sua vida, que você sabe o que é, e é fácil identificar que está te atrapalhando esse desenvolvimento espiritual, é muito fácil você mesmo resolver. Às vezes você só não quer, mas é fácil resolver. Mas quando você está em uma situação que você não está enxergando, está vivendo uma vida que para você é normal, aquilo tudo que está fazendo é normal, não tem problema nenhum, e isso está estagnando, está parando o seu desenvolvimento ministerial, o seu desenvolvimento espiritual, porque você ainda não enxergou qual é o problema ao qual você está vivendo, porque você está há tanto tempo nessa situação, que você não consegue mais sair e acha que é normal. Então chegou no momento ao qual nós precisamos realmente fazer um check-up na nossa vida espiritual. Será que o que nós estamos vivendo, estamos passando, está suficientemente bom para vivermos uma vida íntegra com Cristo
crescendo espiritualmente no conhecimento, crescendo na graça, como nós lemos? Será que nós estamos realmente buscando esse crescimento? Será que nós realmente queremos crescer? E um desses hábitos, eu queria dividir com os irmãos. Eu separei, você vai achar outros, né? Na Bíblia. Mas eu separei alguns, eu queria compartilhar o primeiro com vocês, que é a oração. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aí eu pergunto, a mesma pergunta do início: se você for comparar você de 3 anos atrás, 2 anos atrás, talvez de 5 anos atrás, você escolhe a data. Você tem orado o mesmo tanto e com a mesma frequência que você orava antes? Você tem buscado em oração a mesma coisa que você buscava antes? Como que está a nossa vida de oração com Deus? Como que nós vamos ter uma vida saudável espiritualmente se a gente já não ora mais? A gente chegou naquele ponto que dali a gente já não avança mais, ou talvez nem queira avançar mais. Ou achamos que ali está bom, ou chegamos ali e não conseguimos mais avançar mais. A vida do cristão é constante crescimento. Nós estamos crescendo a todo instante espiritualmente com Deus, avançando. A cada dia, a cada ano que passa na presença de Deus, nós estamos avançando. Se chegou em um ponto ao qual você não consegue mais avançar dali para lá, é porque nós estamos nos alimentando muito mal. A nossa vida, espiritualmente falando, está indo de água abaixo. Aí, a gente não leva mais uma vida de oração. A gente não tem mais o tempo que tínhamos de oração. Eu falo por mim. Nós não temos mais aquele tempo que se dedicava em orar mais. Em acordar 3 horas da manhã para orar, porque vou ter que acordar 5 para ir trabalhar, vou acordar 3 horas, né? Então, durante o dia, eu não consigo mais orar, mais conversar com Deus, mais buscar mais dele em oração. Porque as coisas vão ficando mais difíceis espiritualmente, mas vai ficando muito mais fácil materialmente. Como eu sempre digo, se quiser uma mensagem hoje, você baixa ela na internet com 30 segundos. Você não precisa mais buscar uma inspiração de Deus para trazer uma mensagem. Você pesquisa. Hoje a gente não consegue mais buscar uma inspiração para escrever um louvor. A gente tem um monte na internet. Hoje você coloca lá até as letras, a IA te dá uma canção pronta com acorde, harmonia e tudo, é só cantar. A gente perdeu, irmãos, essa crescente com Deus. Crescente com Deus. Antigamente você sabia que era Deus quem estava falando, hoje você nem dúvida mais tem. Tudo que te dão para comer, você engole. Porque você tem preguiça de levar a mão à boca para mastigar, como Salomão diz em Provérbios. Então, a vida de oração, ela é muito importante para aqueles que querem ter uma vida saudável. Saudável, irmão. Você pode não estar doente, mas você parou de crescer. E quando se para de crescer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo que atrapalhou o seu crescimento. Está na hora da gente rever o que aconteceu. Se você deixou de orar, com certeza o seu crescimento espiritual diminuiu. Ou parou.
Se você estava procurando um motivo, Senhor, fala comigo o que eu estou precisando para voltar ao que eu era antes. Talvez é isso, oração. Aí queremos comprar livro que fala de oração, né? Queremos ver tutorial que fala de oração, queremos que aquele bispo botam lá em todos os grupos, a oração da manhã, a oração da madrugada, a oração da noite, a oração do meio-dia, a oração das 3 horas, a oração, só coloca lá a oração do abençoado, glória a Deus, que ele tem tempo para orar, porque ele tem oração para todas as horas do dia. E você tem tempo para ouvir a oração dele, mas você não tem tempo para fazer a sua. Eu trabalhei com um rapaz que todo dia, 6 horas da manhã, a gente acordava lá na pousada para ir trabalhar. Ele colocava 6 horas da manhã o bispo lá orando, todo dia. Aí um dia eu não aguentei, eu falei, Adão, vou fazer uma pergunta, você tem dificuldade de orar, cara? Não, eu falei, então por que você não faz a sua oração, acorda de manhã, do jeito que você está aqui, é só dobrar o joelho na cama, cara, e ora, velho. Falei, qual é a dificuldade, irmão, de você orar 3 minutos, 5 minutos, que é o tempo do vídeo aí, meia hora, que seja. Rapaz, é mesmo. Eu falei, vai virar hábito. Porque eu falei, porque é muito fácil você ouvir o que ele está falando e só concordar. Amém. 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 É muito mais fácil. Mas quem disse que existe uma fórmula secreta para poder orar a Deus? Tem. Não precisa procurar nenhum seminário de oração, é só você orar. Não precisa procurar um canal de YouTube que ensina oração, não, irmão, é só você orar. Não precisa procurar um livro que vai lá a respeito de oração, não, é só você orar. Não precisa ter o melhor horário do dia para orar, não, o melhor horário do dia é aquele que você está ali, então ora, só ali, sentado no carro, em pé, no trabalho, no banheiro, tomando banho, qualquer hora e motivo, é motivo para orar. Não existe motivo não, só posso orar ajoelhado. Amém, pode orar ajoelhado, tem tempo, ora ajoelhado, mas se você não tem, ora em pé, andando na rua, na fila do supermercado, mas ore. Mas ore, irmão. Nós estamos vivendo uma vida que tudo se tornou mais fácil materialmente, irmão. Tudo se tornou mais fácil. A gente acha que é difícil dobrar o joelho para orar e se torna impossível dobrar o joelho para orar. Se a gente colocar na nossa cabeça que é difícil, vai ser difícil mesmo, porque a gente vai estar trabalhando, a criança vai chorar, o feijão vai estar queimando, a água está aberta na torneira, não, agora eu não posso, e você não faz nunca, e está vivendo essa vida morna, que corre o risco daquele dia ele te vomitar da boca, como diz em Apocalipse. Não se contenta com a vida que você está levando, irmão, você está fazendo sair brasa do chão, glória a Deus por isso, mas não se contente, busca mais da presença de Deus, busca mais, você tem a Bíblia toda guardada na cabeça, não se contenta, busca mais da presença de Deus. Conhece 4, 5 versículos, glória a Deus, tem gente que não conhece nenhum, mas não se contenta, tenta conhecer 6, 7, 8, 9, 10, você lê a Bíblia uma vez por semana, glória a Deus por isso, mas não se contente, leia 2 vezes por semana, lê 2, também não se contente, lê 3 vezes por semana, não se contente, irmão, com o que eles te dão, para você engolir, não se contente com o que eu falo e você só engole, não se contente com isso, busca em casa a verdade, busca diante de Deus a verdade, quem revela a verdade para você é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor que prega aqui em cima. Imagina você no self-service, aí você está passando no self-service, é uma ilustração, imagina que você está lá no restaurante mais chique que você conhece, que você já foi. Você está lá nesse restaurante vendo todas a mesa de comida preparada e você passa querendo escolher. Primeiro você dá a volta para saber o que tem. Aí você vê algo que te chama atenção. Nesse restaurante algo te chama atenção. Aí você pega aquilo que você já está acostumado a comer, monta o seu prato, vai para a mesa. Aí quando o garçom
Passa, você pergunta. Fazer a pergunta: qual é aquele prato que está ali? Que eu não vi a identificação. Parece uma caçarola, algo desse tipo. Aí ele falou: realmente é uma caçarola. E é feito de quê? Aquilo ali é feito dos restos de comida que os pessoal come, mastiga, joga de novo no prato e a gente vai juntando e deixa ali. Aí imagina você, então você pega um pouquinho lá para mim e traz que eu vou provar, que eu vou comer também. Você faria isso? Quem faria isso? É o que acontece às vezes com nós, com a gente, comigo e com você. O pregador mastiga e cospe dentro da sua boca, e você engole, e fica assim mesmo e você vai embora. Não tem a capacidade de abrir o livro de receita que é a Bíblia, para saber se a receita é verdade ou não. Tem gente que come estrogonofe até hoje, achando que a receita é aquela ali. Todo mundo faz estrogonofe em casa, mas a receita original aqui alguém sabe? Porque foi o que nos ensinaram e a gente faz do mesmo jeito. Mas é bom, enche barriga, né? Mas não é a receita original. A receita original está aqui, irmão. É a Bíblia Sagrada da Palavra de Deus. A receita que todo pregador diz está aqui, ó. Se ele estiver falando alguma coisa que não está aqui, ele está te oferecendo comida estragada, e isso não vai fazer você crescer espiritualmente. Você só vai crescer espiritualmente se você se alimentar da palavra de Deus, irmão, verdadeira. E você conhece o que é verdade ou não, conhecendo o dono, conversando com aquele que é o autor da palavra de Deus, e através disso você só vai conversar com ele através da oração. Está passando dificuldade, ligamos para um, ligamos para outro, depois vamos lembrar de orar. Estamos doentes, vamos na farmácia, já falamos isso outras vezes, vamos lá comprar o remédio, aí você toma 4 caixas de remédio, o remédio não passa, aí você lembra: vou orar. Devemos orar antes. Aí talvez o remédio que você tome faz efeito logo no primeiro. A gente vai atribuir o valor até ao remédio, né? Nem a oração que a gente... Irmão, a gente está perdendo a fé. Sabe por que você parou de orar? Porque você não acredita mais no poder da oração, é a grande verdade. Você não acredita mais no poder da oração. Você não acredita, às vezes você está aí cheio de dor, você vai para casa cheio de dor, mas não acredita mais, que não vou nem pedir oração. Você acha que não vai acontecer, você perdeu a fé. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Irmão, persevera na oração, para você continuar crescendo na presença de Deus. O segundo hábito, eu também queria compartilhar com os irmãos, é um dos hábitos também mais importantes para se ter uma vida espiritual com Deus. Está lá em Tiago, no capítulo 1, no verso de número 25. Os irmãos podem abrir para conferir. Tiago, no capítulo 1, no capítulo 1, no verso de número 25. E também está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tiago, capítulo 1, no verso 25, diz dessa forma: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Mais uma vez, para os irmãos entenderem. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para um crescimento saudável, para uma criança crescer saudável, ela precisa de todos os nutrientes necessários que uma alimentação pode dar, e ainda assim corre o risco de ter uma anemia. Amém? Josué lá em casa come até pedra, come de tudo, de manga ao que você imaginar ele come formiga, pra você ter ideia. Fomos fazer um exame nele esses dias, ele estava com ferro baixo lá, estava com anemia. Tipo, ele come de tudo, beterraba, laranja com casca ele come, é um dragão para comer, estava com anemia. Imagine uma criança que mal come, que mal tem um alimento para poder, a dieta básica de uma criança, para ter um crescimento saudável. Como que nós queremos crescer espiritualmente, crescer diante de Deus na palavra, para ser uma bênção como um obreiro, como um ministro, como um homem, uma mulher de Deus, se a gente não se alimenta da palavra, se nós não temos o hábito de estudar, o hábito de ler, somente ler a palavra de Deus, se nós não temos esse hábito de ler a palavra de Deus, como que queremos ter uma vida espiritualmente saudável? Não vamos ter. Se a gente não tem o hábito de orar, se não tem o hábito de ler a palavra de Deus, irmãos, a gente acaba na maioria das vezes vindo para a igreja por uma necessidade qualquer, por um costume de não ter nada para fazer no domingo, ou por um costume de ver alguém, um ou outro, mas nós temos a necessidade de ler, de buscar conhecimento de Deus, ler a palavra de Deus para se alimentar. O nosso alimento, ele vem da palavra de Deus. Se nós não temos o hábito de ler e de estudar, se nós não temos esse hábito, a gente não sabe às vezes nem o que estamos fazendo, estamos andando numa trilha sem saber o caminho, nós estamos somente seguindo os outros que estão indo. Aí se estiver uma bifurcação, um povo vai para a esquerda, o outro para a direita, você fica ali no meio esperando. Vou para onde? Porque você não sabe nem o caminho que você está indo, você não leu o roteiro. Você não leu, você está indo para onde? Para onde você está indo? Não sei, estou indo atrás dos outros. Então, se nós queremos, irmão, voltar a ser aquele homem, aquela mulher de anos atrás que buscava, que orava, que sentia a presença de Deus até no vento que passava na rua, que a buzina tocava, você lembrava de um hino no tom, que passava um avião, você via a presença de Deus, que você sentia a presença de Deus em tudo. Se nós queremos ser esse homem e essa mulher de novo, nós temos que voltar a velhos hábitos que nós praticávamos antes, que era orar, que era buscar, que era cultuar, que era ler a palavra de Deus, que era abrir mão da nossa vida para viver a vida para Deus. Nós temos que fazer isso. Um outro hábito que eu também queria compartilhar com os irmãos, ele está lá em Marcos, no capítulo de número 12. Vou acelerar para nós conseguir concluir. Hábitos da contribuição, oferta e generosidade. Abre comigo em Marcos, no capítulo 12, no capítulo 42 e 43. Diz desta forma, Marcos 12, 42 e 43. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. 2 Coríntios 9:7, 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Atos dos Apóstolos 9, 36 e 39 é um dos textos que eu mais gosto,
E ele diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Sabe às vezes por que nós nos perdemos na metade do caminho e não conseguimos mais evoluir, espiritualmente falando? Porque o nosso coração endureceu. É uma verdade que é dura de engolir. O nosso coração endureceu, irmão, e às vezes só amolece para quem é de perto. Às vezes o coração só amoleceu para os que são próximos a nós. Às vezes o coração só amolece para quem a gente tem afinidade. Para quem a gente não conhece, a gente finge que não está vendo o problema. E aí o nosso coração endurece. Nosso coração endurece quando a gente vê um tanto de escândalo pela TV afora, com o que fazem com os dinheiros da igreja, com o dinheiro, com os recursos que entram, e o nosso coração endurece também na hora de ofertar, de dizimar, de ofertar alguém lá fora. Nosso coração endurece. Nosso coração endurece, irmão, quando você dá um dinheiro para um abençoado ali, ele vai ali e compra um corote, um litro de cachaça, você vem no boteco tomando a berita, com o dinheiro que você deu. Aí você, olha, vou ficar dando dinheiro para os outros beber. Nosso coração endurece. Nosso coração endurece, irmão. Nosso coração endurece quando você bota um rapaz, paga aluguel para ele durante uns 3 meses. Aí você visita ele constantemente, compra a cesta básica, bota ele lá dentro da casa. Aí o seu coração endurece quando você vai lá visitar ele uma semana, descobre que ele vendeu as botijas da mulher, vendeu a compra, vendeu tudo, e a mulher está te cobrando as botijas que era dela, que você botou o cara lá e comprou a botija para ele usar. Encheu a botija. Seu coração endurece. Aí seu coração endurece quando seu telefone te liga 2 horas da manhã, o rapaz está na boca, ia morrer, aí os caras te ligam. Rapaz, você conhece fulano? Conheço. Então, ele está aqui, está devendo, pegou uma pedra, ele voltou aqui com a bicicleta roubada, e o dono da bicicleta está aqui também, ele falou que te conhece, falou que você vai vir aqui. Se você pode vir aqui para poder pagar a pedra que ele pegou. Aí vai o cara com o coração amolecido ainda, 2 horas da manhã, e tira o cara, tá lá, os camaradas segurando ele, e falou, rapaz, ele pegou 3 aqui, depois voltou, pegou mais 2, falou que ia pagar, ele veio com a bicicleta, só que lá quando ele chegou, o dono da bicicleta veio atrás, e o cara quer levar a bicicleta, e ele vai levar a bicicleta, só que ele só vai sair daqui se ele pagar, senão ele não sai daqui não. Eu falei, quanto que dá? Ah, dá 50 reais e morreu. Aí o cara vai dar 50 reais, e o cara que pregava, revelava, mostrava o oculto e o escondido, fazia descer fogo do céu, igual Elias, o cara estava nessa situação. Aí seu coração endurece, irmão. Como que o seu coração não endurece com uma coisa dessa? Você olha assim, rapaz, eu andava com o cara, ouvi o camarada pregando, o cara revelava até macumba, você ia lá e desenterrava, estava macumba lá enterrada. Deus usava dessa forma. Para chegar nesse ponto, aí você começa a duvidar de certas coisas, e fica naquela, e seu coração acaba endurecendo. Aí seu vidro já não abre mais no sinal, quando alguém vem te oferecer uma balinha para comprar. Aí seu vidro já não abre mais no sinal, quando vem alguém lá com a plaquinha de papelão escrito, eu estou com fome. Seu vidro não abre mais, porque você endureceu o coração, e é uma grande verdade. Aí você já não tem mais generosidade com ninguém, você já não tem o hábito de contribuir com nada, e já não oferta mais da forma que você ofertava, está com o coração triste. Então a gente está levando uma vida cristã que não é cristã. Nós estamos levando uma vida querendo ter algo da parte de Deus que a gente está longe de chegar lá, porque a gente está levando uma vida rasa.
A gente conhece todos os segredos do oceano, os segredos do céu, das estrelas. A gente consegue sentar numa mesa e estudar até amanhecer, algo que vai nos favorecer fisicamente, financeiramente, mas não temos a capacidade de tirar 30 minutos de um dia, de um mês, de uma semana, para estudar um versículo da Bíblia. Pegar o versículo e você ler ele, saber o contexto daquela história, o que aconteceu ali por trás, como que estava acontecendo, para você ficar apaixonado pela Bíblia da forma que eu sou, que eu estou apaixonando por ela a cada dia que passa. É assuntos que a gente tem tido nas nossas reuniões, nas nossas conversas, a gente fala isso. Como que nós vamos falar de alguém que a gente não conhece? Como? Você não apresenta ninguém que você não conhece, irmão. Então está na hora de nós termos hábitos saudáveis que nos levam a uma intimidade maior com Deus, a um conhecimento profundo e vontade de buscar a presença cada vez mais. Amolecer o coração, voltar àquele coração voluntário que você tinha. Não podia ver alguém carregando uma sacola de compra que até brigava. Não, deixa eu levar para você. Não, deixa que eu levo você nas costas também, embora. Levo você e a sacola. Voltar aquele coração voluntário de ver alguém batendo uma maceira, até brigar para comprar uma enxada. Não, compra uma enxada, eu vou bater junto com você essa maceira aí, meu vizinho. Vou deixar você bater uma laje sozinho, não. Monta uma laje hoje lá no seu terreno e chama seus amigos para ver quantos vão aparecer para bater uma laje para você voluntariamente. Chama. Não vai, irmão. Vai 2 ou 3, porque ainda vai pensar, eu só vou, porque senão ele vai pensar mal de mim. Ninguém mais vai voluntariamente. Na minha época de garoto, se batia laje lá no bairro Adalberto, irmão, não tinha enxada, porque era tanta gente que aparecia. Você batia uma laje com 2 horas de serviço, que era uma laje de tanta gente que juntava e nem crente eram. Agora, no meio dos crentes, se você vai fazer alguma coisa, irmão, todo mundo no dia arruma um compromisso. Todo mundo arruma um compromisso. Ninguém tem mais um coração generoso, vontade de doar o seu tempo, que é o que você tem de mais importante. É muito fácil, como aconteceu em Marcos, no capítulo 2, 42, 43, você chegar e ofertar aquilo que você tem sobrando. O texto inicial diz que aqueles que tinham boa fortuna iam lá e ofertavam, enchiam a arca do tesouro e tal, mas o que chamou a atenção de Jesus foi aquela que foi ofertar o que ela tinha. Tipo, isso aqui é o que eu tenho, eu vou dar o que eu tenho. O que você tem é tempo, então doa o seu tempo para alguém, oferta o seu tempo para alguém. Você vai ofertar, vem com alegria, traz com prazer, toma. Você vai fazer um ato de generosidade? Meu irmão, faz como se você estivesse fazendo para você mesmo. Eu falo isso porque a gente perdeu, a gente perdeu, porque no contexto geral eu estou nesse meio, irmão. A gente perdeu, quem quer tirar um dia de descanso, eu trabalho a semana toda, só tenho o domingo para descansar. É ruim que eu vou fazer alguma coisa para alguém. Aí a gente está vivendo uma vida miseravelmente espiritual, achando que estamos só. Por isso que a gente não tem vontade de vir a culto, por isso que a gente não tem vontade de orar mais, por isso que a gente não tem vontade de buscar mais, por isso que a gente não tem vontade mais de fazer, de ir na casa de alguém visitar um culto na casa de alguém, visitar um culto numa igreja vizinha. A gente não tem mais esse prazer, porque a gente perdeu com o passar do tempo. Então, se queremos ter uma vida saudável, espiritual, continuar crescendo, não parar onde você está, mas continuar crescendo, ser um obreiro de valor, ser uma obreira de valor, ser uma mulher, um homem de Deus, nós temos que ter um hábito de oração, nós temos que ter o hábito de ler, estudar a palavra de Deus, e temos que ter um hábito de um coração generoso, um coração voluntário, que doa o seu coração, doa o seu tempo para alguém, fazer alguma coisa para glorificar a Deus. E a última coisa, não menos importante, que como eu disse para vocês no início, não foi nada combinado com o louvor. É o hábito de confraternização ou o hábito de confraternizar-se. Irmão,
Um crente, ele não anda sozinho. Um crente não vive sozinho. Se existe um crente vivendo sozinho, é um missionário perdido no Amazonas, lá dentro do Amazonas, procurando um índio ainda para ser amigo dele, procurando uma tribo para se filiar, porque sozinho ele não vai ficar, é certo que não. Crente não anda sozinho, crente não vive sozinho. Se você não gosta mais de estar no meio dos seus irmãos, eu sinto em te dizer, você está vivendo uma vida espiritualmente falida. Você tem que ter prazer de estar no meio dos seus irmãos. E digo mais, se você não sente prazer de estar no meio dos seus irmãos, porque os seus irmãos te dão motivo para isso, porque eles também estão vivendo uma vida espiritualmente falida. Não é nós estarmos dentro da casa do irmão todo dia, toda hora. Salomão diz que retira o pé da casa do teu companheiro para ele não se virar contra ti. Então, tipo assim, não é ficar dentro da casa de fulano toda hora, mas tem uma reunião, uma confraternização, pô, todo mundo vai estar lá, vou estar lá também, juntos. O culto só acontece aqui se tiver só o pastor aqui pregando, vai ter culto. Se tiver 2, vai ter culto. Se tiver 3, vai ter culto. Mas quando está todo mundo junto, não é muito melhor do que ter só 1 ou 2 ou 3? É muito melhor você cultuar com a igreja cheia. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ninguém quer ir para uma igreja, não, vou procurar uma igreja que não tem ninguém e vou ficar só eu lá sozinho. Não. A gente vem para o culto porque a gente sabe que vai encontrar a Kelly, o Eduardo, o Bruno, vai encontrar o Paulinho, vai encontrar a Cláudia, vai encontrar todo mundo. A gente sai de casa e quando olha para o banco, não vê ninguém, a gente já sabe, ó, fulano de tal faltou. Normal. Mas a confraternização e a união aqui dentro é muito importante, mas da porta para fora é muito mais importante, porque é lá fora que eu preciso de você para me dar apoio, para me segurar, quando eu tropeçar você me ajudar a levantar. Hebreus capítulo 10 no verso 24 e 25. E consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, presta atenção, e consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o texto, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, para nos estimularmos. Então, o Alan me estimula a saber o que é o amor. Eu estimulo o pastor Alex, o Alex estimula o Bruno, Paulinho, o Zé Maria, e um aqui estimula o outro. Estimula o outro. Amar, servir a Deus não é você andar sozinho. O texto continua. Amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. A gente fala que a vinda de Cristo está próxima, que Cristo está vindo, está próximo, a vinda de Cristo está próxima. A gente vive falando isso, vive ouvindo isso, vive isso constantemente. Mas se a gente realmente acredita que esse dia está próximo, nós devemos fazer o que o texto nos fala, é admoestando um ao outro, corrigindo um ao outro, edificando um ao outro, ensinando o outro, corrigindo, e assim vai. Então, quando nós estamos juntos, o cristão anda junto, tem muito mais chance de um permanecer em pé e o outro também. Ser cristão, nós temos que entender, irmão, que ser cristão é você andar na contramão do mundo. Quando você está indo, o mundo todo está voltando.
e você está andando na contramão. É como se você estivesse em um show, tivesse 1 milhão de pessoas na sua frente aqui, você está aqui, você quer chegar lá do outro lado, está todo mundo te empurrando para cá e você quer avançar, você quer ir para lá. É muito mais difícil se tivesse todo mundo indo na mesma direção, você iria junto. Mas se está todo mundo vindo para cá, você está indo para lá. Mas se tivesse alguém na sua mão te puxando junto, não era mais fácil? Se tivesse outro na frente desse puxando junto, não era muito mais fácil romper e vencer? Andar na contramão do mundo para o cristão, irmão, não é fácil, é difícil. Andar na contramão do mundo, mas se você estiver andando a favor dele, é fácil demais. Porque é muito difícil você levantar de uma cadeira quando está todo mundo sentado. Imagina você em um auditório, todo mundo sentado, ouvindo alguém falar alguma doideira, aí você não concorda, só tem você que levanta, e está todo mundo ali, ó. Aí quando todo mundo levanta para aplaudir o homem, exaltar o homem, quando todo mundo levanta do auditório para bater palmas, abraçar, gritar gostoso, que não sei o que, tal, aquilo tudo, adorando a imagem do homem, aí você se senta. Porque você não concorda com aquilo ali. É difícil, irmão. É difícil quando você está vivendo em um mundo, andar na contramão do mundo, porque todo mundo vai te olhar de rabo de olho. Imagina você em um time de futebol, você está lá no Maracanã, qualquer outro time qualquer, você entrou na porta errada, está no time ao contrário. O seu time está lá do outro lado, só tem você aqui. O resto aqui é todo o time adversário. Aí você pensa, pronto, estou sozinho. Né? Estou sozinho. Vou fazer o quê? Vou fingir que nem sou flamenguista, filho. Estou perdido no meio do Vasco, eu estou lá quietinho, fingindo que não sou crente. Aí do nada sai um gol, aí você não pode gritar. Você está sozinho, no meio da torcida adversária. Mas do nada outro despercebido, esqueceu também, do lado do seu lado grita. Aí você, opa, não estou mais sozinho, tem alguém comigo. Aí você grita também. Aí tinha outro aqui embaixo que também estava ali, meio sem ficar melhor, tem 2, vou gritar também. Aí quando você olha, tem um monte de gente ali no meio gritando, junto com você. Porque você descobriu que você não estava sozinho. Imagina você evangelizando, irmão, na rua, na praia do morro, no carnaval, com a Bíblia na mão, pregando, Jesus te ama, todo mundo está nem aí para você. Aí quando alguém bate no seu ombro, encosta, fala, irmão, sou cristão também, vou evangelizar junto com você. Não é gostoso? Aí tá só vocês dois, aí chega outro, toma coragem também, não, irmão, também sou cristão. Aí quando você vê, já tem um monte de gente. Isso é andar junto, irmão. A confraternização do texto não é só você se encontrar para um churrasco, para um café. Não é para isso. É para você dar força para o outro. É para você fortalecer o cara que está do seu lado, o irmão que está do seu lado, a continuar caminhando juntos na fé. Porque o dia está próximo e eu quero que você vá também. Isso é ser cristão. O simples fato de você sair da sua casa e vir para um culto, você não está aqui somente adorando a Deus, sendo que esse é o propósito principal, não, mas você está fortalecendo quem está do seu lado. Você está fortalecendo sem saber quem está do seu lado. Quando você senta na sua cadeira e o outro senta do lado, ele está sentado falando, não estou sozinho, tem alguém comigo. E se nós não temos mais essa vontade de estar junto dos irmãos, nós estamos vivendo doente espiritualmente falando, e paramos de crescer, porque esse pode ter sido um motivo. Então, irmão, para acabar, você quer continuar crescendo em Deus, você quer continuar sendo aquele homem, aquela mulher de Deus que você já foi no passado, ora mais, volte a orar. Nem que seja pouquíssimos milésimos de segundo por dia, mas não importa como, ore. Não procure palavras bonitas, somente ore. Não no momento certo, ore. Não tem a posição correta, somente ore. Você quer voltar a ser aquele homem, aquela mulher que outrora, lá atrás, pregava, orava, sentia a presença de Deus em todo lugar? Volte a ler a palavra de Deus. Está com dificuldade? Deixa a Bíblia aberta. Já nem abria, agora já está aberta. A Bíblia já está aberta, é só passar e ler um versículo.
Depois você passa e lê outro, depois você vai ver estar sentado com um copo de café do lado, tomando e lendo a Bíblia. Oferte mais o seu tempo para alguém. Doe o seu tempo para abençoar a vida de alguém. Às vezes tem alguém que está do seu lado precisando de uma ajuda e a gente finge que não vê. Às vezes tem alguém do nosso lado precisando de um abraço, de uma palavra, nem que seja algo, varrer a calçada do vizinho, já é algo que você pode fazer. O vizinho viajou, estou aqui olhando sua casa, tá? Pode ficar tranquilo que toda hora eu estou aqui, deixa comigo. Isso é você doar o tempo, seja o que for que você vai fazer para alguém, você está ofertando o seu tempo. Oferte com carinho quando você vir aqui na frente, quando você for ofertar alguma coisa para alguém, seja em valor, seja em bem, seja no que for, doe como se você estivesse recebendo. O prazer que você tem de dar é muito maior de quem está recebendo. Então doe mais do seu tempo para alguém. E para finalizar, vamos nos unir mais, vamos ser mais igreja, vamos estar mais juntos. Nós precisamos uns dos outros. Sozinho, irmão, a gente não faz nada. Você sentado aqui hoje, você está me fortalecendo. Você está fortalecendo alguém aqui sem você saber. O simples fato de você estar aqui, o simples fato de passar na rua, oi, a paz do Senhor, tudo bom? Você quer a paz do Senhor, meu irmão? Benção. Isso já fortalece o cristão no meio da rua. Tem gente que finge que nem vê já para mandar a paz do Senhor, porque parece que tem vergonha, né, de falar paz do Senhor, né? Isso era uma satisfação para o crente, né, quando via outro gritava paz do Senhor, meu irmão. Alguém grita de lá, paz do Senhor, varão, está na bênção, bênção. Isso fortalece também, uma coisa simples, um gesto simples desse. Vamos voltar à essência do Evangelho, irmão. O que é ser igreja? E para ser igreja nós precisamos no mínimo desses 4 passos, tem muito mais. Mas para começar já está bom, já dá para crescer mais um pouquinho. De acordo com que o alimento vai engrossando, a idade vai crescendo, a espiritualidade vai aumentando, nós vamos aumentando também o nosso nível de comprometimento com Deus. Amém? Glória a Deus. Peço a nós, coloque sobre os vossos pés. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós estamos nesse momento no final deste culto. Glorifico ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo ele venha traduzir essa mensagem, ó Deus, a cada coração aqui da melhor forma que puder. Da forma que cada um venha entender conforme o Senhor quer, Pai. Às vezes, ó Deus, nós como seres humanos falamos palavras desnecessárias, falamos coisas desnecessárias, ó Deus, falamos palavras com vários erros, falamos aquilo que interpretamos do Senhor. Mas eu sei que o Senhor falou com cada um aqui de uma forma especial. Mas eu sei que ainda assim o Senhor falou com cada um. Por isso é o Teu Espírito, ó Deus, que faz entender. É o Teu Espírito, ó Deus, que faz a gente assimilar a Tua palavra, porque é o Espírito que habita em nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, se alguém não entendeu esta palavra, ó Pai, que o Senhor possa traduzir o coração dele da forma, ó Deus, que for melhor para ele entender, mas que essa pessoa venha sair daqui verdadeiramente com um entendimento que nós temos que continuar crescendo em graça e no conhecimento, como diz a Tua palavra. Temos que continuar crescendo, Pai, espiritualmente, avançando para o Teu reino, avançando, Deus. Não podemos permanecer na mesma estatura, espiritualmente falando, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de 5 anos atrás. Queremos continuar crescendo mais e mais e mais e mais na Sua presença, Pai, e assim só vamos crescer se nós fizermos, Pai, aquilo que a Tua palavra nos diz. Por isso, Pai, nos dê fome de oração, nos dê fome de buscar a Tua palavra,
Nos dê um coração voluntário, ó Deus, e coloque em nós, ó Deus, a comunhão, a confraternização. Coloque em nós verdadeiramente essa união que nós precisamos. Em nome de Jesus, Pai, clamo a Ti, louvo o Teu nome, já lhe agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. E do pastor Alex dá a bênção. Tem uns avisos aí também. Amém. Pedi para o pastor Giliardi ficar aqui. E é interessante, irmãos, que de todos os hábitos que o pastor Giliardi comentou, pelo menos 3 deles, né, pastor, a gente tenta trabalhar muito com a igreja. Trabalhar muito com a igreja durante a semana, a nossa semana inteira. Nas quartas-feiras, irmãos, a gente se reúne aqui com um formato completamente diferente. É no intuito exatamente de você poder participar, orar, trazer o seu pedido de oração, compartilhar conosco. Se você está enfrentando alguma batalha sozinho, irmãos, a igreja está aqui na quarta-feira aberta. A gente faz um círculo de cadeira aqui, ó, e aqui a gente se abre, aqui a gente compartilha texto, a gente compartilha testemunho. Se você está enfrentando essa batalha sozinho, você não precisa enfrentar essa batalha sozinho. Falando sobre o hábito da oração, falando sobre o hábito da palavra, da leitura da palavra. Toda sexta-feira nós temos estudos aqui, irmãos, estudos sistemáticos, com temas relevantes, com temas atuais, com o nosso cotidiano, com a nossa realidade. E quando nós estamos juntos, como o pastor Giliardi disse, nós estamos compartilhando dessa unidade, dessa presença gostosa de um com o outro e com Deus. Por isso nós reiteramos, né, pastor, aqui o nosso convite. Lembramos dessas atividades na semana, irmãos. A sua semana está corrida, está difícil, mas priorize esse tempo na casa do Senhor, irmãos. Priorize esse tempo na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que os irmãos possam ir em paz. Em nome de Jesus. Nós estaremos postando uns avisos no grupo. Pedimos aos irmãos que acompanhem lá. Amém? Vamos ter algumas mudanças no tema do estudo, algo assim. Então, que os irmãos possam acompanhar em nome de Jesus. Tenham uma ótima semana.